A Casa da Agronômica é o coração do poder em Santa Catarina. É nela que a gente reinicia o Cabeça de Político entrevistando o seu morador, o governador Carlos Moisés da Silva. Governador, a gente está aqui na Casa da Agronômica. Quero agradecer por a sua disposição de a gente abrir essa nova temporada do Cabeça de Político aqui no coração do poder de Santa Catarina e que voltou para a pauta recentemente os gastos envolvendo Casa da Agronômica e Casa da Vice-Governadora. Isso lhe preocupa, esse tema? Eu que agradeço a oportunidade de estar reabrindo aí as exibições do programa. Não, essa foi sempre a agenda nossa e nós já tomamos algumas medidas em relação, por exemplo, à Casa da Agronômica. Cortamos os contratos para 50%, né, de vários itens, cozinheiro, tinha 4, foi para 2, copeiro, enfim. Cortamos também na área externa, na manutenção. O que acontece é que os contratos, eles como foram mal redigidos, o corte de pessoal não redundou em corte de despesa. Então, a gente está refazendo esses contratos agora junto à Secretaria de Administração, como diz o secretário, cada enxadada uma minhoca nova que a gente encontra, né? Essa foi mais uma. A gente imaginou que estava cortando e não conseguiu cortar efetivamente. Reduzimos despesas assim, de consumo aqui. A casa é utilizada ou para a residência do governador ou para gabinete, né, para despachar, ou eventualmente para receber autoridades quando é essencialmente necessário recebê-las aqui. Bom, mas complementando essa resposta, eu queria dizer o seguinte: preocupação do governo, reduzir custos, né? Nós mexemos com contratos, esse orçamento aqui me parece que ele está previsto, né? Não que significa que se vai gastar R$1 milhão de orçamento da casa anual. Nós reduzimos isso por mês em vários contratos do Estado, é bom que se diga. Na saúde nós compramos de 24 milhões, baixamos para 12, a compra da mesma quantidade de oxigênio. Telefonia em todo o Estado, 980 mil por mês para 250 mil por mês. São vários contratos que nós estamos que são de repercussão muito mais intensa financeiramente. Então, esse é um problema que a gente vai ter que gestá-lo, mas não é o meu principal problema. E a Casa da Vice? Então, a casa, eu penso que... Não é da vice, do vice-governador. Destinada ao vice-governador. Eu penso que ela está na área continental, talvez ela não seja o melhor equipamento, né, para dispor a vice-governadora. A gente já estudou até a possibilidade, inclusive, de fazer qualquer movimento de alienação ou de ter um imóvel funcional, como um apartamento funcional. Porém, esse assunto não veio à baila ainda, não veio a debate. Por quê? Porque tem um decreto meu que fala de que qualquer alienação, qualquer movimento com próprios do Estado está suspenso até que a Secretaria de Administração faça o levantamento de todos os próprios do Estado. Então, tão logo isso se conclua, a previsão era 30 de junho, e depois ficou para julho, e agora eu acredito que até setembro o secretário Tasca me levanta. O descontrole do que o Estado tem é tão grande que nós não conseguimos fechar essa conta ainda. Nós temos que fazer investigação para saber o que o Estado tem. Saindo dessa agenda imobiliária, entrando na agenda de governo real, o senhor tinha ideia da reação do agronegócio à tentativa de taxar os defensivos agrícolas ou agrotóxicos, como preferir? Eu achei um movimento, talvez até, de certo modo, exagerado, né? Eu tinha noção que todo movimento pró-pagamento de tributo, há reação de qualquer setor, né? Assim como haverá dos setores que ficarem de fora, por exemplo, fala-se em rescaldo, né? Os setores vão ficar de fora, alguns, porque eu tenho que reduzir de 25% para 16%. Está definido o que vai ficar de fora? A gente tem elencado, junto com os técnicos da Fazenda, aquilo que tecnicamente não caberia mais ter incentivo. Então, eles têm um entendimento, né? E a gente chama o setor para conversar. Em alguns casos, a alíquota é máxima, 17%, outras ela vai para 7%, outras vai para 12%. Esse é mais ou menos o padrão de Santa Catarina, 7%, 12%, 17% ou 0% em alguns casos vão continuar. Então, todo o setor reage. Do agro, eu achei que houve digamos assim, uma espécie de um volume maior, né, de manifestações do que o natural, e também o impacto que efetivamente essa distorção que está sendo corrigida, né, pela medida provisória provocaria em termos de tributo efetivamente, refletindo no preço dos produtos, também se tornou exagerada nas manifestações em geral. Nós temos cálculo da SIDASC que falam de 0,4% a 1,5% até 1,5% no preço final dos produtos atingidos pela revisão desse incentivo fiscal especificamente do agro. E o senhor acha que essa solução encontrada da MP
isentando até o final do ano e depois uma transição, uma regra escalonada pela toxicidade isso. O senhor acha que tem condições de emplacar isso no parlamento? Eu acho esse modelo bom. Não vou dizer que ele é perfeito, mas eu acho ele muito bom. Também nem todos precisam concordar com o Estado, né, de que deve ser assim ou assado, ou que a gente tem razão. Uma das necessidades do Estado é estabelecer política tributária. Essa política tributária ela é rejeitada pela maioria das pessoas que vão ter que serão atingidas pelo recolhimento do tributo. Penso que escalonar em grau de toxicidade, né, aqueles que causam mais impacto às pessoas, né, ao agricultor, a minha grande preocupação também tem a ver com quem consome. Em segundo lugar, com quem manipula esse produto, que é o agricultor. Eu penso que é a defesa da mulher e do homem do campo. E também vem a água e a terra. Nós precisamos defender a água e a terra. Nós temos mais de 350 notificações de bebês de colo, que usam fralda, que não laboram na lavoura por intoxicação com agrotóxico, levada pelo ar no Brasil. Então tem muita informação que a gente precisa passar a discutir e ver a relevância que é esse debate. Esse debate não pode ser raso, como a mídia em geral tornou, um debate muito raso. O senhor não ficou na contramão do governo federal que está liberando agrotóxicos mais tóxicos do que o que a gente já usava aqui no Brasil? Eu penso que eu tenho que estar na mão das convicções do governo de Santa Catarina, pelo bem dos catarinenses. Então, quando eu percebo que tem agrotóxicos que são permitidos 5.000 vezes mais para aparecerem, por exemplo, nas análises da água ou de algum alimento do que na Europa, isso me chama a atenção. Porque que lá é 5.000 vezes menos permitido, né, a quantidade permissível, né, de se encontrar. Então, nós temos que debater o assunto. Penso que o debate não pode ser raso, não pode se tratar de alinhamento ou não com o presidente. Aliás, quando nós começamos esse movimento aqui, no mesmo dia que nós falamos desse assunto, a ministra Tereza Cristina anunciou um programa do Ministério do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária, para incentivar os bioinsumos, ou seja, os insumos que não são sintéticos, todos aqueles naturais para o trabalho na lavoura. Como é que o senhor avalia uma cobrança de parte do PSL de que o senhor fosse mais parecido com o Bolsonaro nas posições, mais radicais nas posições, e também a curiosidade até da imprensa nacional que isso desperta o fato de o senhor não ser tão parecido com o jeito Bolsonaro de ser? Então, nós fizemos um movimento aqui pró-Amazônia. Assim que eu defini, o governo vai colocar à disposição, tão logo os governadores chamem, bombeiros militares, etc., para combater o incêndio. A minha rede social, ela foi atacada, né, por isso que você diria talvez que fosse uma base, que eu não acredito que é a base, acho que é um grupo mais radical, atacou essa ação do governo do Estado. No dia seguinte, a ministra Damares anunciou o apoio apresentado ao governo federal com índios, né, de todo o Brasil que estavam se voluntariando para ir combater incêndio. Eu falei, olha, se eles podem mandar índio, eu posso mandar bombeiros, né? E mais, no terceiro dia então, para acabar com a discussão na minha rede, o ministro Sérgio Moro oficiou de próprio punho um documento solicitando o nosso apoio efetivamente naquela região. Logo, existe muito movimento de que diz, ele é diferente, desalinhado. Na verdade, há desinformação na rede social, muita desinformação, isso precisa ser corrigido. E isso explicitou naquele movimento de críticas do deputado estadual Gessé Lopes, da deputada Ana Campagnolo, e esse ainda nebuloso pedido de expulsão que teria ou não teria partido do senhor. O que aconteceu nesse episódio? O senhor pediu a expulsão desses dois deputados? Não, eu acho até que a expulsão, nesse caso, é uma pena que eu acho que até seria exagerada, né? Eu não fiquei feliz com algumas manifestações, mas também acho que não é caso de expulsão. O que eu defendo, eu sempre costumo dizer o seguinte, não tem autoridade quem não está sob autoridade. Então, o governador de Santa Catarina, ele é uma liderança política aqui em Santa Catarina e tem autoridade no governo porque ele se sujeita às leis, ao controle externo. Por isso ele tem autoridade. Se eu não me sujeitar a isso, eu perco a minha autoridade. Da mesma forma é a relação partidária. Eu tenho que respeitar as decisões do partido. Então eu disse, olha, precisa uma reprimenda? Precisa, ou seja, precisa ser chamada a atenção de que há um movimento descontrolado de eventuais parlamentares, precisam ser tratados pelo partido, sim, e apoiarei a decisão do partido, ou seja, eu me sujeito à autoridade do partido. Senhor, esses grupos e o senhor cabem no mesmo partido? Eu penso que cabem, eu acho que o parlamento, principalmente, nos ensina muito a respeitar a diversidade, né? O espaço do outro, né? E a esse convívio. Inclusive, os próprios deputados têm que se respeitar no parlamento, sob pena
deles terem a convivência ali dificultada. Então, problemas de relacionamento, eu acredito que eles têm que resolver lá. Com o governo, eu estou focado em fazer entregas para Santa Catarina, e se eles quiserem caminhar comigo, né, conosco aqui, com todos os agentes do governo, para fazer essas entregas, aqueles deputados que quiserem caminhar com o governador, sem conchavo, sem acerto, sem nada, eles vão estar comigo. Essa é a lógica. Mudando um pouco de assunto, o senhor vai ter a honra de entregar a Ponte Hercílio Luz de volta para os catarinenses, se tudo der certo até o final do ano. Mas, mesmo com a obra no final, mesmo com tudo se encaminhando para essa resolução, ainda existem muitas críticas à ponte, ainda há gente que acredita que ela deve ser demolida, apesar de estar quase pronta a obra. Como reconciliar Hercílio Luz e os catarinenses? A ponte, ela tem um Twitter, né? De vez em quando esse Twitter fala comigo e eu falo com ela. É muito bom esse papo, né? Então, talvez quem nos assiste aqui pode também estar perguntando lá para a ponte: o que você acha de você ser destruída agora no final, né, da obra? Ela vai dizer: não, me mantém aqui que eu estou quase pronta, sou uma noiva bem preparada para esse reencontro, né, com o seu noivo, né, que seria todo o povo de Santa Catarina que preza por esse patrimônio histórico e também que vai interferir na mobilidade dos catarinenses. Eu penso que a gente tem que olhar para frente. Se houve problemas durante o tratamento, né, que essas obras tiveram, esses problemas efetivamente não são do nosso governo, eles têm órgãos de controle para falarem sobre esse tema. E cabe ao governador terminar a sangria, acabar com essa história de que essa é uma obra que vai sempre, né? Algumas pessoas falam em rede social, inclusive, isso aí não vai acabar, é mentira. Esse governador não vai terminar, porque ponte é uma forma de fazer dinheiro para políticos. Eu vou mostrar que a política em Santa Catarina é a política nova, é a política boa. Nós vamos entregar essa obra aos catarinenses. No início do ano, também, num Cabeça de Político, o senhor me disse que a Assembleia não tinha iniciado seus trabalhos ainda, e o senhor disse que o Parlamento era o menor das suas preocupações. Continua sendo? O Parlamento hoje é o meu grande apoio. Nós temos ali uma boa base de deputados que caminham conosco. Essa boa base, ela não é uma base comprada, é uma base que aderiu ao governo porque está vendo que o governo está dando certo e tem boas entregas e conversa com os parlamentares. Devo me encontrar, inclusive, nos próximos dias com os parlamentares aqui para mais uma conversa de todos que pertencem à base do governo. E os parlamentares, obviamente, que não precisam dizer amém a tudo o que o governo faz. O senhor conta com quantos dos 40? Hoje nós temos aí 26, 27 deputados, praticamente, que isso pode variar um pouquinho, né, dependendo do ânimo, né, e do momento e também da matéria. É natural você ter um deputado que diz: olha, essa matéria não me convide para falar sobre ela porque eu tenho um problema de falar sobre essa matéria. Ou porque... O senhor teve isso com o seu líder do governo nessa questão dos defensivos agrícolas. O Maurício Scodelac ficou desconfortável nessa questão. Se o sujeito é do setor, né, talvez eu não considere ele do setor, ele talvez seja da região, mas quando o sujeito é do setor, né, um parlamentar que é do setor, por exemplo, seria assim, falar de bombeiro militar com o coronel Mocelin, por exemplo. Ele é do setor, ele integra, né, o líder do governo integrou a Polícia Civil. Né, então, assim, e são temas que eles são caros, são temas que podem ser delicados, né? Então, às vezes, o parlamentar fica pouco à vontade. Houve rumores sobre a saída de Scodelac da liderança do governo. O senhor conta com ele? Eu conto. Aliás, a gente reafirmou até a atuação dele em recente encontro que nós tivemos aqui na Casa Agronômica com alguns parlamentares. Ele veio aqui. Eu entendo que nem todos os movimentos são calculados, então alguma coisa escapa ao controle de uma liderança, mas penso que a gente pode construir... O senhor está satisfeito com a atuação do deputado Maurício? Eu penso... nós temos a seguinte prática: ninguém seria líder do governo por 4 anos, isso já foi definido lá atrás, né? Então é bom que você saiba que se fim do ano trocar, não houve novidade, isso já faz parte do acordo, né? Uma alternância, né? Pelo menos uma vez por ano, da troca da liderança. O senhor falou chegando no primeiro ano de mandato, a avaliação que o senhor faz do seu secretariado, a gente pode ter mudança no secretariado depois desse primeiro ano, uma reavaliação? Eu tenho um grau de exigência bastante alto com os secretários, por isso que eu me reúno quinzenalmente com eles, assim, de forma colegiada com todos, né? E claro que diariamente com setores separados. Eu acredito que nós temos boas entregas, estamos realizando entregas, né? Recentemente nós entregamos, por exemplo, a SC-108 ali em São João Batista, que estava há 2 anos e meio, uma obra prometida pelos 2 governos anteriores. Os prefeitos fizeram um bolo de aniversário e é uma rodovia estadual que houve um movimento de massa que destruiu a estrada, né? Que separa São João Batista de outros municípios. Então,
obra importante, fizemos agora sem fazer muito barulho, são entregas da infraestrutura, por exemplo. Então, a gente vai avançar. Tem falhas? Tem. A gente deixa a desejar em alguma pasta? É possível, estamos ajustando, né? Isso não significa necessariamente troca, mas a troca também se cogita, né, quando, se eu demandar a secretaria e eu ver que o resultado não vem, essa é a lógica de um governo técnico, né? Eu digo que todos desfraudaram, né? Todos já deixaram de tomar leite aqui, todos já estão aí no feijão com o arroz, já estão encorpados, ou seja, tem que dizer para que veio e tem que fazer entrega para o governador, né? São entregas para o catarinense. Houve uma frustração com a não inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Há uma tentativa de fazer isso no Senado por uma PEC paralela que vai, de certa forma, joga para cá a questão, porque vai ter que ter um projeto autorizativo. Qual é a sua expectativa em relação à reforma da Previdência e o senhor pretende mandar assim que puder essa reforma aqui no Estado? Sim, nós entendemos que isso tem que passar pelo âmbito federal, de fato, tem que depois ser aprovado na Câmara. Apesar de ter sido invertido o processo, mas acho que essa ação do Senado ela é importante para salvar um projeto de nova Previdência do Brasil, que para mim ele fica como meia ação, um projeto incompleto. Se você não inclui estados e municípios, você não resolve o problema do déficit público previdenciário do Brasil, porque esse déficit está nos municípios e está nos estados. Não é? Dos 5 mil municípios brasileiros, talvez mais de 2 mil estejam nessa condição, demandando, além dessa reforma, estejam altamente deficitários. E o Estado de Santa Catarina é junto com o Rio Grande do Sul, com o Paraná, todos temos déficit na Previdência. Aqui são 4 bilhões, no Rio Grande do Sul são 12 bilhões ao final do ano. Então, foi meia reforma, eu digo. Essa reforma tem que ser defendida por todos os catarinenses, por todos os brasileiros, por todos os parlamentares. Um dos pontos polêmicos deve ser a questão das carreiras militares, que é a sua origem. O senhor se sente confortável para fazer esse debate? Sim, a gente já alinhou. Eu entendo que a condição do militar é uma condição de reserva, não de aposentadoria necessariamente. Tanto que a gente tem projetos, inclusive, para melhorar a contratação do militar que vai para a reserva, para estimulá-lo a manter-se na atividade, ou, se passado para a reserva, ele continuar trabalhando com alguma compensação financeira que não impacte na Previdência. A gente entende paridade e integralidade para os militares estaduais. A questão da idade, naturalmente, vai ser revista, né, para todas as carreiras, já foi revista para os militares federais, isso não há problema, mas para os militares estaduais nós defendemos integralidade e paridade, né, entre ativa e reserva. Para encerrar, governador, questão da folha, como é que está hoje a expectativa para contratações em várias áreas que há represamento, necessidade de contratação de profissionais, que está represado pela questão da folha? Há uma expectativa de abertura? Nós ainda não temos aqui, talvez abra-se uma pequena janela, mas nós estamos dentro do limite prudencial. Essa é uma questão que varia muito, até pelo crescimento vegetativo da folha. Nós conseguimos chamar agora da área de segurança pública, chamamos aí policiais civis, pessoal do IGP, policiais militares e bombeiros militares. Esses quadros a gente chamou de todas as áreas da segurança pública, que é a única área que nos permite, enquanto a gente está no limite prudencial, fazer chamamento, ou para repor efetivos, ou para complementar as vagas, né, que ficaram abertas. Nas outras áreas a gente vai ter que esperar até que esse quadro se modifique. Governador, muito obrigado pela sua segunda participação no Cabeça de Político, obrigado por ser o anfitrião dessa retomada do projeto. Até uma próxima. Muito obrigado a você, é sempre um prazer estar falando contigo, cara. Obrigado.